Ah, obrigada, Manu. Agradeço muito o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz mesmo. Né? E assim, boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Agradeço muito vocês estarem aqui, tirando um pouquinho, né, da sua rotina do dia a dia para estar aqui ouvindo a gente. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Então, Manu, eu tenho, né, para todo mundo aí, meu nome é Rosimeire, mas pode me chamar de Meire. Eu tenho 52 anos, eu sou formada em psicologia já há 22 anos. E eu acabei recentemente eu me aposentei, né, da área pública, porque eu trabalhava como servidora pública na área administrativa aqui na prefeitura da minha cidade. E Uhum. assim, eu vou começar assim desde o início, quando eu conheci você, Manu. Claro, vai lá, Eu conta conheci a Manu, tua jornada. vou contar minha trajetória, né? Até como eu cheguei aqui, a minha história. Eu em 2020, eu encontrei a Manu, eu estava procurando algum tipo de terapia para que pudesse me ajudar nos meus processos, né? Que a gente sempre tem alguma coisinha aqui para olhar. E aí eu queria, assim, logo que eu já estava pensando em me aposentar, né? Eu já sabia que faltava pouco tempo e eu queria voltar para minha área de psicologia, né? E eu precisava resolver algumas questões, né, emocionais, eu estava buscando mais confiança, mais, né, ficar mais fortalecida comigo e cuidar de algumas coisinhas aqui. E aí foi que eu encontrei a Manu e me identifiquei muito com a história, né, dela. Ela tinha passado por situações muito parecidas, né, porque eu fiz psicologia e quando a gente faz psicologia a gente acaba também passando por vários processos de terapia, né, para a gente se conhecer. Eu honro muito os meus psicólogos, que foram pessoas maravilhosas, que me ajudaram muito no nosso caminho de autoconhecimento. E assim, eu ficava um tempo em um, ficava um outro, para conhecer também as teorias, para saber como que atende, né? É uma coisa assim muito bacana. E assim, eu resolvia muita coisa, eu obtive muito autoconhecimento, mas algumas coisas que eu queria mesmo resolver eu não conseguia. Né? Uma delas era trazer essa confiança, porque eu mesmo me cobrava, porque eu tinha bastante conhecimento, mas eu não conseguia colocar esse conhecimento a serviço. E assim, eu tinha muito medo de falar em público, né? E assim, como que eu ia ser terapeuta, ser psicóloga e tinha medo de falar em público? Aí a Manu apresentando, né? Não, falou da vida dela. Aí eu falei, poxa, que história linda, maravilhosa. Eu nunca vi uma psicóloga falar assim, né? Colocar a história dela assim a serviço. Ela é Ninguém fala diferente. E eu logo, na psicologia, a gente não fala do psicólogo, só fala do paciente, né? não é. A gente, a gente não tem defeito, né? Eis que me coloco no papel de A gente não defensora. tem. Sim, é sobre o outro. É, sim, é sempre sobre o outro. Aí, assim, eu falei, uau! E quando ela me apresentou o método, né, o Ressignifique, eu fiquei encantada, porque era tudo que eu queria, assim. E, assim, uma das coisas, assim, porque, assim, eu acabei passando por muito conhecimento, assim, eu queria saber de tudo um pouco. Psicanálise, né, psicologia positiva, passei por tudo, assim. E uma coisa, assim, que ela falou que eu não conhecia muito era a hipnose, né? Eu falei, eu quero saber como é que é isso. Eu acho que essa psicóloga aí vai me ajudar. E, assim, logo eu fiz, eu acho que eu fui uma das primeiras a me inscrever lá, né, na turma. E estou muito feliz que eu me conectei com você, Manu. Que Muito, muito bom legal, mesmo. que legal. Só para explicar para vocês, gente, a Meire, ela foi também minha aluna. Tem um programa que eu oferecia antes e que agora faz parte da formação do método Ressignifique, que é o Ressignifique Sua Vida,
que é um curso de autoconhecimento, na verdade, né? A gente vai mergulhar pelas emoções e vai olhar qual que é a nossa emoção base, vai olhar como que ressignifica essas emoções bases, né? E reprograma ao mesmo tempo. E a Meire, então, ela foi uma das minhas alunas, muito assíduas, inclusive, diga-se de Muito. Eu passagem, né? mergulhei, sim, eu mergulhei realmente no processo, porque realmente eu queria, né? E tinha tudo a ver, sim, comigo. E assim, é Uhum, perfeito acolher as emoções, ressignificar, reprogramar. uhum, É, uhum. nossa, foi incrível mesmo, é maravilhoso. E aí quando a gente começa nesse olhar mais profundo, né, da causa raiz, também, e a psicologia aí bate na porta, né, que eu acredito que todo mundo que fez psicologia teve dentro de si, ou tem dentro de si, um grande desejo de ajudar pessoas, né, mesmo que o teu caminho aí não tenha sido esse profissional até então, né, dentro de você existia esse desejo, né? E eu lembro que você me falou assim, Manu, você precisa ajudar pessoas a fazerem isso que você faz, né? E aí surgiu então esse processo da terapia, de formar terapeutas através do método, né? E aí veio também essa oportunidade. E eu gostaria de compartilhar, gente, que lá ainda no Ressignifique Sua Vida, eu convidei a Mary para fazer uma live comigo. Porque ela dizia que a maior dificuldade dela era trabalhar, ela era falar em público, né? E ela topou fazer uma live comigo naquela época. Lembra exatamente que ano foi, né, Neide? Acho que foi 2021, Foi, 2020 ainda. foi 21, foi 21, 21? foi no ano passado. 21. Uau! E aí fiz o convite de novo para ela e cá está a moça, né? Então, isso também Sim. é uma das verdades que é para mim, né? Colocar minha história a serviço. E quando você se impactou pela minha história, né? Eu compartilhando das minhas virtudes e das minhas dificuldades também, né? Eu falo da minha humanidade e até quero talvez retificar para que não fique nenhuma dupla interpretação, né, Meire? Na faculdade de psicologia, a gente é muito sugerida, digamos assim, para que a gente não fale sobre nós, mas que a gente trate muito o paciente como só naquela transferência que fala, né? Não ter essa contratransferência. E uma das coisas que dentro da faculdade, eu até compartilho isso já, né? Eu honro demais a faculdade de psicologia. Na faculdade já eu tinha desconforto em pensar que eu me colocaria num papel de detentora do poder ou da sabedoria ou do conhecimento e que a pessoa que estava chegando para mim, ela ia ser a pessoa passiva que ia receber as informações, né? Então, uma das grandes coisas que eu questionava e questionei, né, dentro da faculdade de psicologia foi justamente esse olhar, né? Esse olhar do paciente, esse posicionamento do terapeuta, né? E aí, desde a minha verdade, fiz muitos processos terapêuticos também, né? Eu fui construindo o meu jeito de ser terapeuta, né? Que não é certo e nem errado, ele só é o meu jeito. E agora, para quem está na formação, acaba que vai se movimentando dessa mesma maneira, né? Então, a Sim. olhar como igual, né? Eu, terapeuta, sou uma pessoa que tem um conhecimento talvez anterior, né? De teorias, de contextos, mas que oficialmente eu coloco esse meu conhecimento a serviço, né? Porque o meu conhecimento ele pode também transformar muitas vidas e trazer muitos benefícios, né? E aproveitando, falando sobre isso, Meire, desde quando que você sente esse desejo ou tem esse objetivo de trabalhar com pessoas? Como, então, Ah, né, não, terapeuta, sim. psicóloga, enfim. Ah, eu tenho essa vontade desde criança, Manu.
Outro dia, né, eu estava lembrando que quando eu era criança, eu tinha uma caixinha de medicamento, assim, de curativo, Metolate, e aí para curar as feridinhas, né, dos meus irmãos, porque naquela época tinha muito joelho ralado, né? Tinha cotovelo ralado, joelho ralado. Eu lembro os meus irmãos chegavam lá, tudo ralado, e aí eu ia lá fazendo curativinhos tal neles, né? E a minha mãe, ela falava assim: "Ah, você serve para ser enfermeira, né?" E aí, assim, de uma maneira ou outra, depois acabei fazendo, né, o concurso público, passei e eu comecei a lidar com pessoas lá, né? De uma certa maneira, eu trabalhava com pessoas também, né? Uhum, E assim, mas eu sempre quis essa área da cura, assim, uhum, sabe? Eu sempre senti um chamado, assim, para essa uhum. área, assim, de curar pessoas, E o que ser esse que, canal. certo, e o que que te chamou a atenção, ou por que exatamente você decidiu fazer a formação do método Ressignifique? Ai, Manu, então, foi no método que eu me encontrei, assim, que eu tive certeza que o método seria uma ferramenta, assim, muito poderosa para ajudar as pessoas, através do método que eu passei, eu ressignifiquei, né? E, Ah, assim, foi, assim, incrível, assim, porque é um detalhe, é um cuidado assim que você teve de olhar primeiro para assim, e tudo a gente faz, a gente já tem esse olhar do cuidado, a gente faz na gente e aí a gente já quer fazer para as outras pessoas, né? Você já olha e fala, nossa, eu quero fazer isso com as outras pessoas. Assim, são descobertas assim que eu acabei fazendo, assim, que ficaram, se perderam, assim, talvez se eu tivesse estudado mais, mas eu acho que não, porque eu estudei tanto. Era essa coisa mesmo de você olhar para as suas emoções, para você acolher. O método, assim, né, os terapeutas vão passar por isso, porque uma das coisas que a Manu tem todo cuidado é que a gente cuide primeiro da gente, para depois cuidar do outro, e assim, né, é, entregar para o mundo. E uhum, assim, no método que, né, os terapeutas podem estar passando também, que é o Ressignifique, né, Manu, que vai estar, né, à disposição de todos, assim, ele vai acolher os seus medos, vai acolher a raiva. Assim, eu sempre, é, a gente ouve falar que raiva é feio, né? E é feio sentir raiva. E assim, a minha causa raiz era o medo, e depois que a gente vai fazendo, né, as camadinhas, né, e aí apareceu raiva. Eu tinha muita raiva, mas eu acho que eu não conseguia expressar, porque era uhum, feio sentir raiva. uhum, E uhum. assim, aí você ensina como acolher cada emoção. Raiva, você está aqui, você está querendo só me proteger. A raiva é uma emoção Que base, né? ajuda O na medo. expressão, né? É. E assim, você vai acolher, ela tá ali para te proteger, sabe? Você passar por ela, né? E aí você vai dar um outro olhar, por que que você sentiu, você vai começar a olhar para você, aí você vai ter um novo olhar, você vai dar um novo significado para aquilo, e aí você vai fazer reprogramação, e você, assim, depois você vai. Nossa, é tanta coisa que o método ajuda, que você vai poder fazer com o paciente, você vai Uhum. poder tratar o corpo, né, através da psicossomática, né, que eu amo a psicossomática. E aí você já vai dar um novo olhar, já você vai dar ferramentas para as pessoas já irem trabalhando isso também. É um conjunto, assim, é um olhar como um todo. E aí depois ainda tem o propósito, né? Um propósito que nos move. Depois você vai fazer, né? A gente pode fazer isso com o paciente, é olhar para isso, né? O propósito que nos move, que nos tira da cama. E o que que eu vou fazer hoje? Por que que eu estou aqui? Eu acho que o propósito também é uma ferramenta assim muito poderosa também de cura. Com E certeza. assim a gente vai poder usar tudo isso, né,
com os nossos pacientes, eu não tive nossa, não tive nenhuma dúvida quanto à formação, assim. Uhum. Eu ia te perguntar se você teve alguma dúvida, se teve algo que te fez assim duvidar se você seria capaz de colocar esse método em prática, né? Porque você já conhecia a metodologia através do Ressignifique Sua Vida, assim. Teve alguma coisa que te fez titubear, assim, ou duvidar que você poderia ser uma terapeuta dentro desse método? Não, não, eu assim, quando eu fiz o método, né, eu já tive certeza que eu queria, porque assim, eu já começava a olhar para os outros assim, tentando encontrar aquelas raízes. É uma coisa automática, porque você tem tanto autoconhecimento, né? E quando a gente sabe aquilo, né, que está na gente, você acaba olhando para o outro com mais carinho, né? Você olha, fala, olha, acho que é Uhum, isso, podia, né, dar uma investigadinha aí, hein? Eu acho uhum, que eu consigo, né? E uhum. assim, eu tive certeza, assim, eu não tive nenhum medo, não. Eu sempre quis fazer desde o início. Aí você até falava, né? Ah, eu estou fazendo, eu vou providenciar. Mas eu acho que a gente, mano, a gente já estava usando de uma certa maneira, viu? Todo mundo que já estava Pelo aqui que eu estou vendo aqui, dentro, as terapeutas já estavam usando. que legal, né? Que bacana. É isso, né? Quando a gente vê uma realidade, uma oportunidade de ajudar, a gente quer ajudar o mais rápido possível, né? Sim, E sim, sim. Meire, você consegue encontrar a causa emocional raiz do teu paciente em qual sessão de terapia? Ai, mano, eu na Hum, primeira sessão eu já consigo encontrar. E uhum. assim, eu vou falar uma coisa para você aqui que eu não falei assim para você ainda, assim que, mas eu acho que todas as terapeutas já fizeram isso, viu? Antes da formação, eu já eu usei e tive resultado. Olha só, antes mesmo. Porque assim, é uma ferramenta muito poderosa, Manu. E assim, quando a gente está com aquilo na mão, como que você não vai usar aquilo? Sabe? Uhum, A gente tem uma confiança assim, logo depois, né, que assim, durante ainda o Ressignifique-se, eu já comecei a falar, já comecei a falar já em público. que E a legal. minha irmã, ela tem um espaço, a minha irmã tem um espaço de terapias, e aí a gente montou um grupo, né, de para ajudar as pessoas com ansiedade, depressão, né? Vou contar para você aqui como é que foi, né, essa essa aventura aí, né? É, e assim, aí a gente fez, a gente falou sobre a ansiedade, né, sobre as coisas, e como que nessas crenças, né, foi falado para eles olhar para isso, e foi muito interessante, assim. E assim, aí no final, assim, ficou uma coisa meio assim, assim, vocês querem experimentar, assim veio, vocês querem experimentar um pouquinho como que é isso? Porque assim, as mudanças acontecem, elas não acontecem no racional, elas acontecem no inconsciente, né? Porque você baixa a guarda e aí você começa a sentir. E assim, e Uhum, era isso que eu estava falando na palestra, assim. E eu falei de uma uhum, maneira assim muito informal, sabe? uhum, Até não, né, não tinha tanta ferramenta assim para isso. Eu falei assim, não, eu vou falar de uma maneira informal. Eu vou uhum. pedir para fecharem os olhos. E assim, fui falando com as minhas palavras, assim, porque eu mergulhei tanto no programa, e aí eu já sabia de cor. Algumas Como coisas eu fazer? deixava a reprogramação noturna, e assim, eu já sabia da importância dessa coisa da criança interior, né? Que deu resultado para mim, foi a criança interior. Eu acho muito poderosa a criança interior. E assim, pedir para as pessoas fecharem os olhos e se imaginarem na infância e olhar com carinho para a criança, onde ela poderia estar, e pedir para que a criança olhasse para os pais também, né? Que os pais, muitas vezes, a vida da gente não é como a gente gostaria,
mas é o que a gente é o que a gente não é o que a gente gostaria, mas é o que a gente precisava, né? Foi essa frase que eu falei. E que os pais também eram crianças. E a gente não entende que os pais é criança. A gente acredita que os pais têm que ser perfeitos. Eles têm que nascer perfeitos, né? E aí tudo bem. Eles fecharam os olhos, foi uma coisa muito assim, não teve coisa profunda, foi assim, agora vocês abrem os olhos, gratidão por esse momento e tudo bem. Aí as pessoas saíram, agradeceram e tal. Aí daqui a pouco chega uma mocinha para mim, ela com os olhos lacrimejando assim, sabe? Meio que chorando mesmo. Aí eu falei, tudo bem? Você tá bem? Ela falou assim, eu posso te dar um abraço? Eu falei assim, claro, claro que pode. Eu falei assim, olha, você falou palavras, são palavras, assim, que muitas vezes as pessoas não ouvem, né, Manu? Assim, é uma coisa muito bonita, assim, as técnicas são maravilhosas. E aí ela falou assim, olha, eu tenho uma mágoa dos meus pais. E hoje aqui eu pude olhar para eles de uma maneira diferente. Eu acho que eu preciso perdoá-los. Assim, ela falou assim, sabe? Não era o que eu queria, mas eu acho que era isso que eu precisava. Eu vou poder olhar com eles com outros olhos, assim. Eu falei, puxa, que bonito, né? Ela agradeceu, falou, e ela engraçado, Manu, ela falou mesmo que eu pensei em você, assim, engraçado como as coisas negativas e as coisas positivas também acontecem, né? Ela disse que na hora que ela me viu lá, ela falou assim: olha, eu acho que essa psicóloga aí que vai me ajudar. Uhum. E foi o que quando eu te vi, né? Foi isso que eu falei. E aí, a partir disso, eu comecei a olhar para depois eu dei a oração do perdão para ela, né? Para ela Uhum. fazer. E depois, assim, eu não pude atender ela, né? Mas assim, eu pude estar mais próximo dela. E ela tinha depressão, ela tomava uns 3 remédios de tarja preta, ela tinha vários problemas emocionais, assim. E eu comecei a conversar com ela, assim, de uma maneira informal, comecei a falar algumas coisas para ela, aquelas sementinhas, né? Aquelas sementinhas que a gente planta. E aí eu falei da gratidão para ela, assim, né, porque ela começou a falar muito assim, um dia, a reclamar muito. Eu falei assim, e a gratidão? Você tem olhado para as coisas que você tem? Porque até agora você está falando as coisas que você não tem. Você agradece a caminha quentinha que você dorme todo dia, o café, né? Os seus pais ali ainda estão vivos, você caminha, apesar de tudo, você anda, você é uma moça bonita, você é linda, né? E assim ela falou assim, gratidão? Nunca ninguém me falou isso. Eu falei, não. Ela falou, minha psicóloga não fala isso. Eu falei assim, porque isso é uma área da psicologia positiva, né, Manu? A gente já tem comprovado que a gratidão eleva a nossa frequência. Então, Uhum. isso é comprovado. Eu disse, Uhum. sim, você pode fazer isso. E depois disso, eu comecei a observar ela no Instagram, essas coisas, ela começou a falar da gratidão, ela começou a mudar muito, assim, sabe? E, Uhum. assim, hoje ela é uma outra pessoa. É claro que Uhum. ela deve ter também, né, outras questões, mas, assim, ela mudou Uhum. muito, assim. E eu acho que o start eu acho que foi validado um pouquinho aí, sim, a técnica. Que legal, que legal. E aí a E, gente não tem dúvida. com A certeza, gente não tem dúvida quando a gente recebe um resultado desse, né? sim. E ainda isso tudo sem fazer a formação do método, só passando Sem, pelo curso de sem, autoconhecimento, na verdade, do método. sem, Olha sem, que legal, sem a formação. que legal. E o que que você percebeu assim que mudou na questão dos teus próprios resultados, né? A partir da formação, a partir do passo a passo do método, assim, que você então começou.
a atuar como terapeuta do método Ressignifique? Como é que você percebe os teus resultados, assim? Então, assim, outro caso assim também que aconteceu, né, foi na formação já, a formação foi em janeiro, né? Nós começamos em janeiro. E aí ah, nós já tivemos já o passo a passo, né? Foi logo você já começou a falar sobre a Causa causa raiz. raiz, né? Sobre a repetição, sobre a hipercorreção, sobre o trauma, como ressignificar, reprogramar, né? E assim, como eu já tinha a experiência também, assim, aí eu já pude fazer isso com uma paciente. E essa paciente, assim, foi maravilhoso, assim, foi incrível, assim, porque foi o resultado em uma sessão, Uau! assim, e resultado duradouro, Olha sabe? só. Conta para Coisas nós um assim pouquinho sobre isso. e transformou a vida dela. Foi uma outra muito linda, muito querida, que apareceu também lá no espaço, e aí ela estava muito emocionada. Eu falei assim, você quer ser atendida? Aí ela estava já assim, chorando. Eu falei, vamos lá, a gente conversa. Aí ela, não, vamos sim, né? Agradeceu, tá atendendo ela. Aí ela começou a falar para mim que, nossa, era uma mulher linda, de 30 anos, ela não conseguia encontrar felicidade na vida dela. Ela tem uma filha de 14 anos, ela tinha um relacionamento afetivo muito legal, ela é empresária, mas ela assim, ela sempre se encontrava cansada, sobrecarregada, é, é, e assim a vida dela era cinza. Ela não conseguia ter merecimento na vida dela, né? E aí eu já comecei, né, a, a usar, né, o método. Aí comecei a olhar para a causa raiz, aí eu vi que a causa raiz dela já era a falta de amor, né, na infância. E assim, ela ainda continuou, né, fiz assim, tudo direitinho, assim, coloquei as sementinhas, né, falei dela, falei dos pais, mas aquilo não estava assim. Ela ainda continuava muito emocionada, muito chorona, Isso mais muito verbal, chorosa, assim. verbal. Uhum, E assim, eu não ia ter outra oportunidade de fazer a ressignificação e a reprogramação, né? uhum, Que você pede para a gente, né, fazer em outras sessões, né? Mas eu não ia poder fazer isso porque eu não sou da cidade, né? E uhum. ela apareceu ali, eu falei, eu vou entregar os recursos. Aí eu falei para ela, Você quer que a gente faça aqui? Você quer olhar profundo para isso? Né? Uhum. Respeitando ela, respeitando o momento dela. Ela falou assim, sim, eu quero. Se você Que puder me amor. ajudar, eu quero. E ali eu fiz a técnica da criança interior, entreguei os recursos, pedi para ela olhar para os pais, olhar para a vida dela, como hoje ela era, né, uma pessoa maravilhosa. Eu dei o amor na infância e foi reprogramando, né? Foi reprogramando até o momento da vida dela e levei além. E assim, do choro de tristeza, foi para o choro de alegria. Que Ela maravilha. ficou assim muito emocionada, muito chorona. Eu acabei que eu também fiquei assim, Natural, a gente é disfarçando um humano, pouquinho né? O assim. terapeuta FMR é humano e sente tão profundamente quanto Foi você. muito lindo. Foi Uhum. muito lindo, assim. E ela saiu falando também das palavras, né, que a gente usa, assim, que são palavras muito curativas, assim. E assim, a gente é só um canal, né? Quem o trabalho todo é ela mesma, né? E aí ela foi, né? Ela me agradeceu muito, ela falou que ela nunca ia esquecer disso. Eu falei para ela sempre lembrar disso no momento de dificuldade, da força que ela tem, da força da história dela,
sabe? Nós temos a nossa história aí como recurso que a gente precisa usar nesses momentos. E a vida da gente, né, Manuela, ele vai nos testando. Olha eu aqui testando de novo, vou falar em público, E gente. nos Então, treinando não vai ser também, né? assim. Se não é você, eu mesmo, a gente vai tendo isso, né, Manu? O caminho é um só, o medo está aqui, você atravessa ele sempre, ele vai estar aqui. E assim, eu falei tudo isso para ela, assim, e tudo bem. Aí não falei mais com ela, que eu não tinha contato. Aí ela me achou no Instagram, né, me seguindo. E tal. Aí um dia eu recebi uma mensagem dela. Ela já tinha passado meses já, assim. E Uhum. aí ela falou que queria me agradecer muito, que a partir daquela conversa, muita coisa aconteceu na vida dela, portas se abriram, ela estava se sentindo mais confiante, ela tinha mudado a maneira de olhar para as coisas assim, e ela estava dando passos de coragem, de confiança. E assim, ela me agradeceu muito e ela falou que foi realmente uma transformação na vida dela. Né? É Uau! claro que vai ter de novo os testes, né, Manu? Mas assim, ela falou que foi uma transformação, assim. Eu Uma fiquei única muito sessão, feliz. Meire. Nossa, eu achei incrível, assim, porque eu não ia ter outra oportunidade, Manu. Uhum, uhum. E é isso, ser terapeuta é isso, né? É sentir a necessidade do paciente e tendo ferramentas, por que não usar? Tendo ferramentas, né? Sim, Porque não entregar o máximo de alívio possível? Porque compartilhando contigo, né? Acho que talvez já compartilhei em algumas lives aqui. O meu intuito de fazer o método Ressignifique, de compor um passo a passo, né, e de identificar a causa raiz, ressignificar e reprogramar, era justamente pelo meu sentimento de impotência diante de um paciente. Porque eu sabia que aquele paciente estava ali precisando do meu acolhimento, precisando do máximo que eu pudesse entregar para ele, porque ele sozinho não tinha recursos suficientes. E aí, não, quando o paciente chega para nós, ele chega com essa abertura do eu consegui vir até aqui, mas eu não consigo ir sozinha, me ajuda, né? E o paciente que está aberto realmente para a mudança é isso. Você identifica a causa raiz, ressignifica e reprograma, dá um bom na vida dele em uma única sim, sessão, né? Mas agora, sim, se você não tivesse, talvez, esse olhar da profundidade também da causa raiz, talvez você tivesse gerado um grande alívio também, mas não teria o sim, resultado, talvez, que você entregou nesse tempo, numa única sessão. sim, sim. E ela estava entregue ali para mim, né? Ela Lindo. se entregou. E assim, Manu, a gente, por isso que eu acho que os terapeutas não vão encontrar dificuldade, porque vai chegar o, a pessoa certa, o paciente certo, né? Porque é tudo que eu passei, é a minha Uhum. história. É a Coloquei a tua minha história. história a serviço. Quando a gente cura Ah, a ferida do outro chega aberta para a gente também curar. Isso é tão lindo, né? sim, é lindo. E é lindo, assim, você ver a teoria, assim, na prática. Porque ali ela sentiu no coração, ela acreditou em mim, né? Ela acreditou em mim, ela acreditou naquelas palavras e Uhum. ela conseguiu fazer uma nova consciência que se abre, né, Manu? Sim. E Você me conta olhar uma coisa, de maneira agora diferente. muito legal. Me conte uma coisa. Você acreditava que você ia ser capaz de fazer todas essas transformações em uma única sessão de terapia? Não, não, Manu, não. Foi incrível, eu nunca vou esquecer isso na vida, porque me validou muito, assim, sabe? Me validou muito. Eu Quanto tive tempo você mais estava no segurança. Tipo, método? ela. Oi?
Há quanto tempo que você Não, estava não, fazendo a formação ali, quando você fez esse atendimento? Só para eu... Mano, foi no primeiro mês, foi em janeiro, a gente começou, né, em janeiro, não foi? Em janeiro. A gente fez a aula E aí inaugural você dia entregou pra 20 de gente. dezembro. Uhum. Então, foi em janeiro isso. Uau, uau. Você entregou, eu já olhei, falei, nossa, tal, já fiz a reprogramação, a ressignificação, tudo ali. E assim, é o que chega, né? E a Uau. gente é apenas um canal. Ela já estava ali, né? Foi ela que fez todo o trabalho. E Uau. assim, ela disse que ela que me deu, né? Eu dei confiança para ela, não foi ela que me deu. Foi uma troca. Foi uma Foi troca. porque eu tive mais certeza do que eu estava fazendo, né? E ela então foi Foi muito oficialmente a tua bonito. primeira paciente. Foi. Nossa, que presente, hein? Porque assim, teve a outra, que foi uma coisa assim informal. Teve uma outra pessoa também que eu atendi, mas não tem como a gente não olhar para a causa raiz. Era um homem. Uhum. Eu encontrei a causa raiz dele, conversei com ele. É engraçado, são as mesmas coisas, assim, sabe? Eu vou colocar a minha história a serviço aqui, né, para vocês. Ele vai chegar a pessoa, gente, vai chegar a pessoa certa. Era uma pessoa que também a pessoa fala pra gente, né? A pessoa fala pra gente na cara. Ela era um senhor assim que veio conversar comigo e começou a falar, e ele era um filho do meio, né? Ele era o filho do Uhum. meio. E aí o que ele falava parece que não funcionava. Ele sempre tinha que estar correndo atrás das coisas, tinha que ser o perfeito, ele tinha que correr atrás das coisas. Ele falou que a mãe dele não olhava para ele, que não via ele. E aí eu falei, né, falando aquilo para mim, como que eu não ia, né, falar, né, Manu, da causa raiz. Eu disse, mas tem certeza que é isso mesmo? Procura olhar, né, para sua mãe. Comecei a falar que os pais também não souberam fazer diferente. Falei que de repente a mãe podia de uma outra maneira entregar amor, né? Porque foram vários filhos. Olhar para ele, olhar para a infância dele, se a mãe não estava entregando, né, esse amor através de outra coisa, dos cuidados, né? Se não faltou, não, não faltou. Minha mãe fazia almoço todo dia e janta. Eu falei assim, olha só, isso aí não quer dizer que não seja amor, né? E assim, foi assim, eu não tive tempo também, eu não ia fazer também a formação, porque foi antes da formação isso. Mas aí, Uhum. sabe, eu não tinha tempo, porque eu já tinha um outro compromisso, eu estava atendendo ele, já tinha passado até da hora já. A gente Uhum. acaba ficando mais de uma hora, né, nos atendimentos, né? Que Uma hora e você está meia, ali, né? né? Uhum. Uhum. E aí, ele, assim, aí eu não pude fazer, né, tudo. Talvez eles fosse um pouco de interesse da pessoa também, né, Manu? Você entrega um pouquinho e a pessoa também tem que, né? Porque no começo eu Uhum. fiquei, poxa, será que eu deveria ter feito mais, né? Eu entreguei o que eu podia. Eu acho que a Uhum. pessoa também tem que estar interessada também, se ela quer olhar com mais profundidade, né? 50% de responsabilidade de cada um, né? Do terapeuta e do paciente Sim, também. sim, a gente não pode Uhum. esquecer disso, né, Manu? Porque é Isso. 50% de cada, né? E você começou a atender pacientes depois do método ou você já atendia pacientes antes do método? Não, eu comecei a atender no método significa que foi depois da Depois. formação. Ah, entendi. Antes, antes, porque antes por eu trabalhar na prefeitura, eu tinha aquele Ah, chamado. Esse chamado de entendi. ser terapeuta fica na gente. Então, Uhum. eu queria ajudar as pessoas que vinham conversar comigo de uma maneira, né, né, que ajudasse mais. E aí, assim, eu tenho uma escuta muito
boa, assim, sabe? Eu adoro ouvir pessoas, eu adoro ouvir as histórias. E eu ficava lá, as pessoas iam falar comigo. Minha chefe até falava, epa, o que é isso? Vambora aí, vambora aí. Tinha que pedir para as pessoas saírem um pouquinho dali. E assim, eu pensei assim, nossa, o que eu posso fazer para estar ajudando, né? E aí eu me formei em terapia floral, assim. Aí eu receitava o floral para o pessoal, assim, sabe? Porque o floral ele ajuda bastante, ele assim nos dá um alinhamento ali. Mas como como todos os métodos que acontecem de constelação, eles dão o diagnóstico, mas você precisa passar por terapia. Você precisa Uhum, de um acompanhamento. E uhum, muitas vezes as pessoas não têm dinheiro, não têm tempo, né? uhum, Então eu dava o floral e a pessoa falava, não, estou melhor, tal, tal, tal. Algumas pessoas conseguem fazer uma transformação, sim, mas uhum, assim, tudo tem que ter um acompanhamento, né? Uma escuta profissional, né? uhum. Para validar aquele diagnóstico, né, Manu? E Claro. aí eu conseguia fazer isso, sim, através da terapia floral, umas outras coisas. Uhum. Mas foi depois da formação que eu comecei a atender pelo método. Ok, entendi. E você sente que o método ele te deu. Você falava muito da raiz do medo, né? Falou dessa primeira paciente que você atendeu já com causa raiz, com o método todo, né? Causa raiz, ressignificação e reprogramação. E você viu essa transformação que aconteceu nela, né? Você sente que o método, o passo a passo do método, ele te deu mais, talvez, não sei se seria a palavra segurança, confiança, ele te apoiou, talvez seja a melhor pergunta, né? Você sente que o passo a passo do método te apoiou a começar a atender? Ou se você não tivesse esse passo a passo, tu atenderia do mesmo jeito? Como que você sente isso? Não, foi através do método, né, Manu? O método ele dá dá toda a segurança, dá todas as ferramentas para você lidar com aquilo que está na sua frente, assim. E assim, tem muitas técnicas, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma raiz diferente. E na formação você vai aprender tudo. Não é só sobre a criança interior, você tem que olhar para outras situações. Manu, tem um outro caso muito legal, posso Ah, falar? claro, claro, compartilha, compartilha sim. Eu não sei como é que está o tempo, mas eu achei muito interessante. Ele é nosso, fique tranquila. A gente agradece a quem está aqui, né? Mas ele é nosso, o tempo é nosso, fique tranquila. Agora não cai mais a live em 1 hora, então a gente Em pode uma hora. seguir. Não, Ah, não cai, tá? Pode seguir, porque senão teria 20 e 21 cairia, né? Mas não, agora não cai, a e gente sim, pode seguir, não tem problema nenhum. então me aguentem. Para quem estava com medo de falar, né, Manu? Isso. Acho que teve uma boa ressignificação. Muito. Legal. É colocar mesmo a história a serviço, gente, é incrível, sabe? É maravilhoso estar aqui, assim, dá aquele medinho, mas assim, olha, você passa ele. O caminho é um só, gente. É Desde o ressignificar amor e e da reprogramar. verdade, né? Desde o amor e da verdade. Eu sempre falo, quando a gente sai dessa necessidade de agradar ou dessa necessidade de cumprir os protocolos e a gente passa a ser a gente enquanto essência, qual é o medo? Sim. Foi exatamente isso que uma amiga minha me falou. Eu falei para ela da live, eu falei que eu estava um pouco ansiosa. Ela falou assim: vai lá e fala do seu coração, não tem que ficar sendo perfeita, chega. É isso. Eu falei: é isso mesmo, eu vou colocar a serviço. As Uhum. pessoas que se conectarem, conectou, né, Manu? É isso. Essa é a verdade. São são as que são para estar aqui, né? Exatamente. Como a gente inclui todas as terapias, todos os terapeutas, todos nas suas áreas, cada um está no lugar que tem que
está, cada paciente está com o profissional que precisa estar, né? Eu Exatamente. honro todo o movimento de cura, né? E que Uhum. estão aqui é para ouvir. Então, eu vou contar aqui para vocês um caso muito interessante, assim, que foi uma lindona também, que apareceu, uma mulher de 48 anos, maravilhosa, já também bem sucedida, assim, tinha o negócio dela, uma pessoa muito de bom coração. E ela veio, me procurou, porque ela queria resolver algumas questões emocionais, porque os relacionamentos dela não vingavam, assim. Eles ficavam, duravam, assim, 5 meses e não progrediam. E Uhum. assim, não era traição, não era Olha. traição, Uhum. eles realmente eles desinteressavam em ir embora. E ela queria olhar para isso, porque ela falou assim, não, alguma coisa está errada comigo, porque é, né, ela já estava com 40, tá com 47 anos, e assim, não vai para frente. E aí, assim, já trabalhando com o método, chegou, né, eu estou ainda, ela ainda está passando pelos Entendimento. processos comigo, né? Uhum. Mas ela já teve, é assim, a gente fala a causa raiz e a pessoa que vai olhar se faz sentido para ela, né, Manu? Cada pessoa vai validar ou não, né? Você Uhum. vai falar se faz sentido para você. Se fizer, ok. Se não faz também, tudo bem. A gente vai cuidar de outras coisas, porque sempre tem uma coisinha. E até que, de repente, se você quiser mesmo continuar fazendo o tratamento, você vai limpando as camadinhas. E aí chega uma hora que a pessoa vai olhar para isso, né? Uhum. Porque faz muita diferença você olhar na causa raiz. Eu senti muita diferença olhar para a causa raiz. Porque assim, é o que que eu fazia antes, eu olhava para o sintoma, né? Eu cuidava do sintoma, ansiedade, você cuidava do que você estava passando ali naquele momento e você não ia. Não, como que surgiu, né? Ansiedade é do medo. Como que você vai tratar o medo? Da onde que veio a primeira emoção, né, do medo? E aí o que aconteceu com essa lindona? Nós olhamos para a causa raiz dela, ela sentiu a falta, né, de amor da mãe, mas assim, do pai foi muito interessante, porque os relacionamentos dela não duravam mais de 5 meses. E ela perdeu a presença do pai aos 3 meses de idade. O pai faleceu. Uau. Foi assim incrível assim. Uhum. A criança, ela falou que ela, com relação ao pai, ela já tinha resolvido, porque ela nunca teve pai, então ela já, né, ela falou que não fazia nenhuma diferença, mas a criancinha de 3 meses Uhum. sentiu a falta do masculino na vida dela aos 3 meses. Uhum. E aí ela falou, eu falei, a gente trocou, ela falou assim, nossa, faz sentido sim. A gente olhou mais para isso, né? E assim, não Uhum. tinha outra, né? Assim, nós ficamos. É assim, né, Manu? Você sabe que a pessoa é a causa raiz quando a pessoa leva um choque, né? Uhum. Ou fica um espanto, né? Ou Uhum. fala, olha, Uhum. né? Aí você valida, né? E assim, Uhum. depois a gente começou a observar também que as, as pessoas, né, os parceiros afetivos que ela tinha, acabavam também, é o inconsciente que traz, né, isso. Ela perdia, os parceiros perdeu o irmão e ela sentiu a dor do luto nela, né? O outro namorado também perdeu a irmã e aí ela sentiu a dor do luto, né? A dor da perda nela. Ela falou assim, é muito estranho, por que que eu tive aquela dor, aquela emoção?
é a ressignificação que não foi feita, né, Manu? Eu ia dizer o luto dela não resolvido, né? O luto da menininha não resolvido em relação ao pai, né? Uhum. Sim. E assim, a gente fez, aí já é outra técnica, né? Aí já é outro jeito de olhar para isso, né? E Exatamente. assim, foi incrível, porque na hora da técnica do luto, ela começou a vir outras coisas na cabeça dela, outras perdas, assim, e foi muito bacana, foi muito legal. Uhum. Ela também tá fazendo muito progresso, assim, porque ela começou a observar como que a criança estava comandando a vida dela. Ela falou que ela começou a perceber que ela era muito mimada nos relacionamentos, que ela era uma criança birrenta. E é tão lindo ter essa clareza, né? Quando a gente ajuda o paciente a ter essa clareza que não é a adulta que está no relacionamento, é a criança. A criança que estava no comando. Aí é quando Uhum. a gente dá consciência, ela começa já a observar quem está no Uhum. comando, né? É a criança ou não, né? Uhum. Foi muito bacana, Muito muito legal. legal. Nossa, Mary, e qual que você sente que são para você, né, desde agora essa tua experiência, qual que você sente que são os diferenciais do método Ressignifique para que esses resultados aconteçam? Ah, o método ele tem muito, nossa, ele tem muito diferencial, assim. Ele é muito completo. Ele, assim, é um método, assim, que eu sempre sonhei que poderia existir, assim, porque ele traz um pouquinho da psicanálise, vai olhar para o inconsciente, vai trazer também um pouquinho da psicologia analítica, que eu adoro, do Jung, que ele traz os padrões de comportamento, né? Os arquétipos, né? Que a gente vai ver o tirano, a salvadora, que a gente acaba repetindo da nossa vida, vai trazer também a criança interior, a gente vai olhar para a criança interior, tem a constelação familiar também, que a gente vai olhar pelas leis, né, do Bert Hellinger, as principais leis, né, que ele coloca ali. E assim, vai tratar a pessoa, vai fazer a reprogramação, vai ter um outro olhar. É muita coisa, assim, do método. E, assim, no programa tem também, né, Manu? Tem o programa Ressignifique, que vai ajudar você a olhar para as suas emoções. Tem Uhum, também os sabotadores, né? Vai fazer uhum, você olhar para isso, vai ajudar seu paciente. E, assim, eu vejo que tem muitos profissionais de terapia entregando cursos, né, na uhum, internet. E uhum. assim, vou falar para vocês, eu fui uma dessas que fui em vários cursos, assim. Eu era a menina dos cursos, né? A família falou assim, onde você tá? Ah, ele tá fazendo curso, né? Puxa. Chega já, né? Mas não chega, a gente acaba fazendo. Mas assim, mas assim, o método, ele tem tudo ali, gente. Tudo que o pessoal está entregando ultimamente, eu tenho visto, o método, ele tem tudo ali. Então, você vai tratar o paciente com todas as ferramentas ali, mas tudo organizadinho, assim, sabe? Hoje em dia você quer olhar para o seu propósito? Ah, você quer olhar para suas crenças limitantes? Ah, você quer olhar, né, para suas emoções? É um curso para criança interior, tacada. E no método na formação, você vai trazer tudo ali, né? Tudo Uhum, ali para você. uhum. No passo a passo ainda, né, Meire? Primeira sessão, segunda Nossa, sessão, terceira sessão. sim, sim, porque esse negócio de reprogramar é incrível, porque assim, você trabalha com a física quântica e você sabe que você tem que, né, que nós somos os nossos pensamentos, né, que o nosso pensamento tem poder, mas o que manda mesmo é o coração, é o sentir. Você só vai mudar o seu pensamento vai ter força através das suas emoções, do seu sentimento. Se você tem sentimento de raiva, de ódio no seu coração, você vai atrair isso, né? O seu pensamento é aquilo que você sente. Então não adianta você ficar fazendo afirmações positivas e seu coração tá machucado, né?
tá marcado, tá pesado, né? De mágoas, de tristezas. Muito, Aquilo não se realiza. muito, muito. Então, a força, né? Ela vem do coração. E assim, no método você vai ter as técnicas de limpeza, né, mano? Olhar para a mágoa, para o perdão, tudo no seu momento. O perdão, as pessoas não sabem, né, Manu, o que é perdão. Acha que o perdão é você perdoar a pessoa, é você aceitar o que fazem com você. E não é isso. O perdão é você liberar aquela emoção ruim do seu coração, né? Uhum. Até porque não E somos assim, superiores a nada e a ninguém, né? sim, sim. Ah, Uhum. assim, você falou uma coisa que eu lembrei. Quando a gente começou a fazer a mentoria e tal, vem aquela insegurança, né? Aquela insegurança, né? De que só para você mesmo, né? E a gente, algumas pessoas, né, fala muito dessa coisa, né? Que, que eu sou, eu posso, tal, tal, tal. E a gente já ficou, será que eu consigo? Será que eu sou mesmo tudo isso? E aí um dia você pediu para a gente preencher alguma coisa, como é que você estava se sentindo? E aí eu falei, né? Foi uma coisa por escrito. Aí você escreveu para mim, assim, Meire, faz essa afirmação. Eu não esqueço. Eu aceito a minha luz e perdoo a minha humanidade e vou além dela. E assim, eu acho que eu não sou especial, não, mas logo depois, eu acho que você estava sentindo também que as outras terapeutas estavam sentindo isso. E aí você, na próxima sessão com você trouxe uma técnica para a gente olhar para a nossa luz, para o nosso valor, para nossas crenças dos nossos ancestrais. Aí veio uma cartaz. Você lembra que eu chorei? Porque às vezes a gente não aceita, né, a nossa luz. E a nossa luz, gente, não é sobre iluminar as outras pessoas, não. É sobre iluminar nós mesmos, né? É aceitar a nossa luz. Quando a gente nos ilumina, cuida de nós, ama, isso vai repercutir nos outros, né? É um processo muito bonito. Inclusive, essas técnicas de reprogramação de terapeutas, elas estão no início do curso, da formação, porque eu percebo que o grande desafio dos terapeutas, que foi o meu desafio e que é o teu, né? Era o teu e de muitos terapeutas, é justamente acolher essa luz, né? Acolher esse poder que a gente tem de ajudar pessoas, de transformar vidas e de fazer o melhor, porque a gente coloca realmente a nossa vida e a nossa história a serviço, né? Então, aceitar a nossa luz, perdoar a humanidade e além dessa humanidade, né? É uma verdade para mim, porque por muito tempo eu achava que era eu quem ia fazer as coisas, eu, Emanuele, terapeuta, né? Mas a gente é realmente uma ferramenta. Claro, eu acredito que a gente precisa ter o conhecimento, né? Isso que você falou, tem uma metodologia, tem um passo a passo. Mas o Jung já falava, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas na hora que você está na frente de uma pessoa, seja uma pessoa, né? E seja uma alma Sim, humana, né? E é isso justamente que no processo terapêutico do método Ressignifique eu busco muito trazer essa humanidade, essa verdade, né? Para quê? Porque todo mundo passou por dor e sofrimento. Se eu conseguir liberar, curar a minha dor, meu sofrimento, por que eu não vou querer ajudar outra pessoa a fazer a mesma coisa? sim. Sim, e assim, o ser humano, ele é assim, a gente olhar mesmo para o ser humano, o ser é a nossa luz. Exato, Eu gosto da frase, eu gosto muito da frase, nós somos seres espirituais passando por uma experiência na matéria, exato. porque a gente tem que acreditar no nosso ser divino, Uhum, nossas potencialidades, nossas uhum, virtudes, uhum, mas também tem que olhar para o humano, né, que são as nossas fragilidades, são as nossas vulnerabilidades, olhar uhum. para o ser e para o humano, né?
Uhum. E como que você se sente hoje sendo uma terapeuta? E os resultados que você está tendo? Eu sinto mesmo como um canal de amor, de cura, principalmente através desse método maravilhoso, tão poderoso, tão eficaz, sabe? Não sou eu tenho assim, não sou eu que curo, são a própria pessoa, né, que faz isso através da sua consciência, do seu sentir, do seu entregar, né, entregar até para quem confia, né, Manu, porque talvez essas pessoas que eu atendi, elas confiaram em mim, confiaram no que eu falei, como eu falei, cada pessoa tá com quem é para estar, né? E a gente respeita cada um, respeita o seu momento, mas eu me sinto muito, muito privilegiada, assim, de ter conhecido você, ter conhecido esse método, ter me conectado com ele, assim, para ajudar, assim, outras pessoas, assim. Muito Eu me legal, sinto muito feliz, muito, realizada. muito legal. E agora conte para nós, então, quem que você atende, como que você atende, né? Que você possa falar um pouquinho do teu trabalho também, que tem várias pessoas aqui na live, né? E essa live também, a ideia é que a gente possa divulgar o trabalho de vocês, né? O trabalho das terapeutas Ouro realmente e das terapeutas do método Ressignifique, né? Eu vou aproveitar enquanto a Mary vai falando sobre ela, vou abrir os comentários. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a Meire, aí vocês vão colocando, tem algumas ali no pontinho de interrogação, que eu já vou depois perguntar para ela, né? E aí, se vocês tiverem mais alguma outra pergunta, podem comentar aí que eu vou fazer essas perguntas para a Meire. Mas primeiro, então, Meire, divulgue aí como é que você está fazendo o teu trabalho? Quem que você atende? Está atendendo presencial, virtual? Como que é isso? Então, eu assim, eu atendo todas as pessoas, né, que queiram estar dispostas a olhar um pouquinho para si, fazer esse mergulho dentro de si mesmo, porque assim, eu acredito que a minha missão nessa, nessa vida é ajudar as pessoas a se conectarem com as suas histórias e através delas despertar o seu melhor, né, com coragem de viver no caminho do amor, no caminho da cura. E que essas pessoas que se conectarem com isso, com esse chamado de olhar com profundidade, né, para a sua história, que é a nossa ferramenta maior, nossa maior potência está nela. Aí vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram. Eu estou arrumando meu Instagram ainda, gente. Vocês vão olhar umas coisas ali meio pessoais, assim, mas eu já pedi para minha digital e marketing aqui, para minha filha estar me ajudando. Que legal. Aí eu vou começar a fazer umas postagens legais. Aí vocês podem entrar em contato também com a Manu, né, Manu? Você Uhum. pode, Tem a página das pode também, terapeutas, né? Se precisarem, podem sim, mandar direct pedindo. Uhum. sim. E aí eu vou ter o maior prazer de atender vocês no horário que vocês, né, que for legal para vocês, a gente pode estar marcando, estar agendando. Você E faz assim a tanto gente vai virtual quanto caminhando, vai presencial ou ressignificando. está fazendo mais virtual mesmo? No momento é só online, Online. mas, né, nada, Uhum. deixa em aberto, de repente, né, Uhum. tá fazendo isso também presencial um dia, Muito legal, Meire. será muito Muito legal. legal. Uhum. Uhum. Olha aí o pessoal compartilhando aí, ó, da sua trajetória. Olha que legal, a gente tem um Que homem, lindo. Meire, na live. Olha, o Edson Figueiredo. Estou Sim, bendito adorando, fruto. estou adorando pela clareza e profundidade. Olha que legal, gente. É isso, né? É sobre Ah, isso. Eu vou colocar aqui as perguntinhas, tá? Para ver o que. Ó, a Elza comentou que não precisamos ser perfeitas para serem amadas, né? Isso é uma sim, realidade que sim. a Meire trouxe para nós também, né? É, Isso. outra.
A Meire falou de usar os recursos da nossa história. Um câncer marcou minha história há 10 anos. Depressão. Deixa eu ver só se aparece mais alguma coisa aqui para baixo. Bom, acho que é só isso mesmo, Meire. A Meire falou de usar os recursos da nossa história. Um câncer marcou a minha história há 10 anos. Acho que ela diz que ela sente depressão, né? Então, Como que é o nome dela, Manu? ele, Eli. isso. Eli, olha, eu vou falar para você que na nossa história tem todos os recursos que a gente precisa para a gente aprender a lidar com tudo que acontece. É claro que a gente vai, como eu falei para você, na minha trajetória tinha um medo. Desde pequena eu tenho medo. Eu fui sempre uma pessoa insegura de colocar meu conhecimento a serviço. E assim, hoje eu percebo que é isso que eu preciso fazer, sabe? Eu preciso estar aqui falar para vocês isso, sabe? As dores que eu passei, as humilhações que eu passei, porque esse medo veio de uma humilhação que eu passei quando eu estava falando algo e um monte de coleguinha deu risada de mim. Aquilo foi uma dor. E eu passei pela dor, sabe? Aquele medo me paralisava. É assim, nosso caminho está aqui. Nosso caminho é um só. Mas vem o câncer, olha para isso, olha para a psicossomática disso. Se você superou isso, você pode colocar a sua história a serviço. Coloque que você passou por isso, você superou, sabe? Muitas pessoas vão conectar com você porque o câncer, muitas vezes, ele é um preconceito. Tem pessoas que não falam que tem. E quando você coloca tudo que você passou, a sua história, como você superou isso vai servir para outras pessoas. Então, esse é o seu recurso. As nossas dores é o nosso potencial. Assim, essa é a virada de chave, né, Manu? Nós temos a história perfeita. A história nossa é a melhor, é a original, ela é verdadeira. Não fantasie, não queira criar um pai perfeito para você, uma mãe perfeita. Eles eram o que eram necessários para que você estivesse aqui hoje, né? E isso é o nosso potencial. É colocar isso, é colocar a sua história. Mas eu gostaria que você olhasse para esse câncer. Por quê? Qual que é o chamado dele no seu coração? Por que que ele resolveu estar ali com você? Né? O que que ele queria falar para você? Do que ele estava... Qual era a armadura do seu coração que você não estava vendo amor ali? Né? Porque o nosso coração, ele também é o nosso maior potencial, né, mano? É o nosso sentir. A gente é olhar com outros olhos, é os olhos do amor. A gente não tem dois caminhos, né? Eu achava que tinha o caminho do medo, do amor. Não, é um só. É É um só. só o Você está amor. ali, você faz as suas escolhas, né, Manu? Você escolhe. É isso ou não? E passa por ele, gente. Tem que passar por ele. Tem aquela história do buraco, né? Não sei se vocês conhecem a história do buraco. Eu estava andando pela rua e tinha um buraco. Aí eu sabia que ele estava ali, eu caí nele. Nossa, eu não tive culpa de cair naquele buraco. Aí outro dia você está passando de novo, você cai no buraco. Eu falei, mas de novo cair no buraco? Meu Deus, não foi culpa minha. Mas ali você já consegue sair melhor do buraco. Aí a próxima vez você fala, eu caí no buraco de novo. Não, mas agora a culpa foi minha, né? E aí você consegue sair do buraco. E eu acho que é a sua causa raiz. Por que que você tem que passar por aquilo? Você tem que olhar para aquilo e atravessar ele. Ele vai estar sempre ali, o medo vai estar no meu caminho sempre. Mas eu vou fazer uma voltinha assim, eu vou para frente. É. O Eu medo é a emoção acho que é raiz. isso, não é? É isso aí, é É isso a aí. causa raiz. Exatamente, Olha para exatamente. isso com amor, se ame, se ame. Uau. A O amor cura. Sica, yes. A Sica perguntou: você usa algum protocolo específico para
detectar a raiz do problema, por exemplo, um trauma no cliente. Se Sim, você sim. quiser, O né, pode método a responder. gente Se tem. precisar alguma coisa, eu te ajudo aqui. Sim, a gente tem todo o método. A Manu, ela cuida da gente com muito carinho. Tanto é que não precisa ser nem formado, né, ter outros conhecimentos da área. Ela vai trazer todas as ferramentas para você usar e lidar com aquilo. Aí você vai ter um passo a passo de como você encontrar a causa raiz e ressignificar e reprogramar. Exatamente. Complementando o que a Mary trouxe, eu tenho protocolo de causa raiz, tem protocolo de ressignificação e de reprogramação, né? Então a Mary até falou antes, né? A gente sabe que a causa raiz quando o paciente se espanta. E existem mais outras formas que a gente identifica qual que é a causa raiz do paciente. Então, existe o protocolo de causa raiz, a base utilizada é psicossomática, e aí o processo de ressignificação e de reprogramação, ele tem um passo a partir da causa raiz. Por isso que a Mary também trouxe aquela informação, a menininha que faltou o amor lá na infância. Então, ela fez criança interior com a menininha. A outra, o pai faleceu aos 3 meses, então o luto já tem uma outra forma de abordar, uma outra forma de tratar, né? E aí eu vou aproveitar que a Mary também já trouxe essa informação. A Elaine Loyola perguntou se o curso era só, se a formação é só para psicólogos, né? Inclusive, isso não é um critério. A formação do método Ressignifique, ela forma terapeutas para atuarem desde a área holística, né? Então, ele tem, inclusive, uma carga horária que tem um certificado que você pode ter a tua carteirinha e trabalhar como um terapeuta holístico. Então, ser formado em psicologia ou já atuar na área de terapia não é um pré-requisito. O pré-requisito é querer ajudar pessoas, querer transformar vidas e querer estudar, né? Porque tem muito É, material, tem muita informação trazida, né? Porque desde esse meu olhar, eu fui costurando muitas técnicas, muitos métodos. Eu também era a Manu Cursos, né? Eu fiz muitos cursos e tenho 13 anos de vivência clínica no consultório. E aí isso foi fazendo o quê? Foi fazendo com que eu fosse testando e validando muitas técnicas, muitas ferramentas dentro do consultório. E a formação, ela só tem aquilo que funciona. Só tem o passo a passo, só tem a organização daquilo que funciona, né? Eu agradeço, honro todo o conhecimento que eu tive, tanto da psicologia quanto de vários outros cursos que eu fiz, né? E o método, ele é eu brinco que é como se fosse uma colchinha de retalhos, né? A gente vai juntando todas essas informações que dão resultado, que trazem realmente uma sensação, um resultado profundo e duradouro, mas aí tem o passo a passo, tem o protocolo da causa raiz, tem o que você faz na primeira sessão com o paciente, tem o protocolo da segunda sessão, da terceira sessão, porque o meu grande objetivo, gente, é ajudar pessoas, ajudar terapeutas a transformarem vidas. Porque essa sensação que a Meire tem, que ela trouxe, né? De, nossa, eu ajudei aquela menina em uma sessão, eu transformei aquela vida em uma sessão. Essa sensação de gratidão do paciente, do cliente que foi ajudado, gente, isso para mim é o meu porquê e meu para quê. É o que me move a fazer o que eu faço, é o que me move a estar aqui com vocês, né? Por quê? Porque todos nós queremos nos sentir bem e queremos sim viver uma vida saudável e tranquila. Muitas vezes a gente não consegue sozinho. Então, o terapeuta ele faz essa ponte. Só que o terapeuta que vai fazer essa ponte é um terapeuta que vai olhar com profundidade, primeiro para si, depois para o outro e depois para a humanidade, né? Então, assim,
quando a gente recebe essas mensagens, né, Meire, de nossa, você transformou minha vida, você fez totalmente diferente a minha história. Gente, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Isso Não não tem. tem preço, Não tem tem. valor, né, Meire? Sim. Tem valor, porque é E, exatamente e isso. assim, é porque assim, uma vida vai curar outras vidas, né? Você resignifica uma vida, mas aquela vida vai repercutir em outra, em outra, em outra. E assim a gente vai fazendo o nosso trabalhinho, né, de formiguinha. E curar primeiro a nós, depois o outro. Exatamente. E estimular a autocura no outro também. Muito legal. O pessoal perguntou também se a live vai ficar gravada. Sim, a live ficará gravada. Deixa eu só falar. A Fapete. Fapete perguntou se a live vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada sim. E ela vai para edição e daqui uns dias a gente posta lá no YouTube também para ficar para ficar mais tempo disponível, né? Porque colocar a história a serviço é com certeza uma linda oportunidade de transformação e de ressignificação. Primeiro para nós, depois para o outro e depois para a humanidade, né? Uma linda contribuição. E então, se alguém sentir aí de olhar com profundidade para si, né? E querem a mão da Meire para apoiar, apoiar nesse caminho, né? A Meire aí está sem limites, sem fronteiras, né, Meire? Está atendendo virtualmente, então Sim, qualquer local, qualquer espaço é saudável, é seguro para fazer esse atendimento, né? E também ela atende os públicos feminino, masculino, né, adultos, mais jovens, mais velhos. E isso é o lindo do processo da terapia do método Ressignifique, né? Todos temos, indiferente da idade, temos uma criança interior que muitas vezes precisa ser sim, olhada, né? E às vezes sim. é importante a gente ter alguém que nos conduza aí também Ah, nesse sim, processo. é necessário, né? É necessário alguém com uma escuta amorosa também olhar para tudo isso, né? É super importante. Ó, oh, Mai, querida, duas pessoas super importantes na minha jornada. Gratidão. Que linda, Mai. É, né? Atrai, né? Quem é, né, Manu? Exato. Meire, mensagem final que você gostaria de deixar aí pro pessoal? Olha, gente, eu assim, reconectando com a minha história para vocês, né, que é muito importante o nosso potencial. Eu, eu aos meus 13 aninhos, eu já pensava em autoconhecimento. E eu achei um livrinho, eu não sei se vocês lembram aqueles livrinhos que a gente tinha na escola, que levava para os nossos professores escrever uma mensagem para os nossos coleguinhas. Aí eu tenho guardadinho e eu queria ler para vocês, honrando a minha menininha de 13 anos, eu vou ler para vocês. Espero que faça sentido, assim. Evolução. Eu não sei quem que é o autor, se alguém souber, por favor, pode contar para a gente, né? Que é muito, muito bonitinho. Esse é um poema simples, mas uma menininha de 13 anos eu fiquei encantada. Evoluir não é querer ser a borboleta sem ter sido a larva mísera e preta. Não é sem ter atravessado o lodo escuro, nascer o lírio perfumado e puro. É dia após dia renascer, é tropeçar nas faltas e pecados. É ressurgir dos erros praticados, é prosseguir, cair e outra vez se erguer. Evoluir é depurar a alma cativa, é lapidar a pedra rude e viva, dar-lhe a lesta, o brilho e o destino. Evoluir é retirar lições das flores, dos espinhos retirar as flores, e do erro o máximo de ensino. Eu espero que todos vocês, né, faça sentido um pouquinho na vida de cada um, que a gente não precisa estar sempre nesse buraco, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas, o
Ressignifique, eu falo para vocês que transformou minha vida, e eu gostaria que se fosse para indicar esse curso, eu indicaria para todas as escolas, tinham que ressignificar todas as crianças, ensinar como é que são as emoções, para todas as pessoas que estão aposentadas, procurando um propósito de vida, para todas as pessoas que estão em transição de carreira, né, Manu? É assim, para pessoas que buscam o autoconhecimento, sabe? É uma coisa assim maravilhosa. E eu indico mesmo que vale a pena olhar para a nossa luz, que a gente possa iluminar primeiro a nós mesmos. Seja a luz para você, seja a luz para você. E depois o outro, o outro. Grata, Meire. Grata pela tua luz. Eu que agradeço imensamente a todos que compartilharam, todos que tiveram aqui, tiveram a paciência de ter deixar esse espacinho aqui para a gente falar coisas de amor, palavras de amor. Porque o mundo tem dois caminhos, né? Tem dois caminhos, quer dizer, tem um caminho você pode escolher, estar Exato. aqui ou estar em outro lugar, Uhum. né? É o amor É isso, ou é minha o medo o mensagem. tempo todo, né? Você escolhe. Uhum. Grata, Meire, por ter ido além de qualquer tipo de desculpas e estar aqui. Compartilhando desde o teu coração essa verdade que você trouxe. Eu honro demais você aqui e honro demais a tua verdade. Que muitas pessoas possam ser transformadas pela tua vida, pela tua história e pelo teu olhar. Grata demais por Ah, eu fazer amo parte você. desse time poderoso de terapeutas do método Ressignifique. É, espero que todos aceitem, diga esse sim para si mesmo e para o mundo. Uau! Beijo Muito no obrigada a coração, todos. gratidão, Gratidão. Meire. Eu que agradeço. Até mais.